a construção da cidade, em que cada um faz um tijolinho e coloca ali para obter aquela forma, eu preciso fazer as regras. Então, nós estamos no estágio de intervalo entre a pactuação e definição da forma urbana por esse plano mestre urbanístico e de mobilidade, e isso vai alimentar a construção do plano de zoneamento legal e das regulamentações. Vamos chamar assim, vamos entender a mobilidade como movimento de pessoas e bens, né? E vamos identificar também, para a nossa conversa, que a mobilidade vai além do termo da moda, que se usa muito aí. Na realidade, o Brasil não pode dizer ainda que está fazendo mobilidade e tal. Nós temos, digamos, algumas expectativas abertas. Eu acho que a prefeitura, quando buscou nessas emergências que eles têm feito de algumas ciclovias, ela está interferindo culturalmente, de uma certa maneira, e isso abre um espaço para que se discuta, para que se aplique um pouco Mas na visão geral de um plano para 24 anos, como se pretende, esse aqui, que eu devo esclarecer, que não significa que só em 2040, muita gente entende que é assim, mas não é. Ele trataria já de emergências, de projetos emergentes, até o 2040. Então, nós temos que cuidar do acesso universal da chamada transporte ativo, que é a caminhada, né? Porque ela é saudável, ela é necessária, ela é barata e ela produz oportunidades que os outros transportes não produzem. Eu digo isso com experiência própria, porque sou um caminhador, eu resolvo muita coisa na cidade quando eu posso, a pé. Quem anda a pé vê coisas que quem anda de carro não consegue ver. Então, o nível de intercâmbio, né, de trocas, mesmo que a cidade hoje seja, as pessoas tenham vida muito isolada, o anonimato muito grande, mas de qualquer forma a caminhada tem esses valores. Nós associamos também a caminhada como da categoria do chamado transporte ativo à bicicleta, né? Bicicleta foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro desses transportes que persistem, depois da carroça, E a ela foi associada um motor e o desenho evoluiu para as motos e também desse mesmo grupo de invenções surgiu o automóvel que viria a modificar a vida da cidade, os ônibus, enfim, tudo aquilo que é motorizado. Mas antes deles todos ocorreu o trem, mas o trem não tem flexibilidade. Foi inventado, mas ele iniciou por ligar cidades a outras cidades, cidades a regiões, em distâncias maiores. Quando o automóvel apareceu, ele trouxe duas grandes e deslumbrantes novidades. Uma delas era a maciez dos pneus. Imagine naquela época quem só era habituado a andar de charrete, no pedregulho, né? E de repente parece algo que né, macio e tal, com os pneus, etc. E também, depois do trem, depois do bonde, o bonde teve duas etapas, teve um bonde animal, com tração animal, e o bonde elétrico, né? Isso por volta da segunda metade do século XIX. Esses elétricos foram desmontados depois, aqui foi até 1947, né? Depois foi desmontado. Depois desses bondes elétricos, passamos a usar de maneira gradativa os automóveis e de maneira gradativa os ônibus também. Mas o caminhão, não é? Quando ele foi inventado, o mesmo sistema do automóvel correspondente à carroça, ou seja, com a carroceria para levar cargas, ele foi muito revolucionário, porque ele estimulou os industriais pioneiros que se situavam no centro das cidades, junto com o comércio, junto com o porto, em cidades portuárias, porque ali havia um conjunto de conveniências, e ele queria crescer. Foi muito rápido o crescimento das indústrias, e ele queria crescer. Já havia se inventado em Chicago o crescimento vertical. Então, a fábrica até poderia, no mesmo lugar que ela estava, com as conveniências que ela tinha, crescer vertical, mas uma fábrica crescer vertical não tem muito interesse. Então, o caminhão possibilitou que as fábricas se deslocassem dos centros urbanos em terrenos mais baratos e com extensão dos seus componentes, coisa que no centro não seria possível. Então,
a gente considera no urbanismo que muito importante foi desses flexíveis, foi a invenção do caminhão, porque ele deslocou os centros de empregos recentes, recém-fundados. Esses centros de empregos produziram migrações no mundo todo mundo queria trabalhar. As cidades, algumas se esvaziaram, elas iam para outra cidade para trabalhar. Chicago sofreu muito com isso, até deu origem à chamada sociologia urbana, porque tanta gente de hábitos não urbanos chegavam para trabalhar na indústria que as elites começaram a se aborrecer e buscaram morar em lugares não contíguos à cidade. Pela primeira vez, fora os reis, né, mais antigos, é a primeira vez que grupos sociais escolhem morar em lugares especiais fora da cidade, conectados no começo por streetcar, o bonde, e depois e também por charretes, e depois pelos automóveis, né? E você vê que esse romântico escolha e, ao mesmo tempo, uma necessidade que uma classe sentiu por não querer ficar. Fortaleza copiou nas suas estradas históricas com as chácaras da Bezerra de Menezes, do Benfica e do Joaquim Távora, principalmente, né? Nós tivemos isso aqui. Quais são os prejuízos disso? Não só os custos da família com transporte, aqueles que deveriam ser mais beneficiados são os que mais, né, têm um percentual alto de despesa com isso, a separação do grupo familiar, que tem influências negativas terríveis nos dias atuais, a destruição da vida de vizinhança, porque o período da jornada, essas pessoas estão distantes, os filhos estão praticamente ao abandono, as crianças e os idosos também, de uma certa maneira. E o que vai acontecer? Deposita-se uma expectativa na escola, mas a escola não pode fazer esse papel na falta da vizinhança, porque a vizinhança com parentes, com pessoas de várias faixas etárias, que nós chamamos o ciclo vital em convivência, não se descobriu até hoje, não se sabe como os humanos podem ter uma formação cidadã, como se pretende, de maneira melhor do que essa, do que uma base de vizinhança. E isso está destruído com o crescimento urbano, foi praticamente destruído. A mobilidade depende muito, as viagens são promovidas e provocadas pela distância entre moradia e educação, por exemplo. Não é? Se a educação é muito longe, vai ter muita gente viajando naquela rua todo dia, indo para o centro de educação, porque mora muito longe. Se o trabalho for muito longe, vai ter muita gente viajando todo dia, por essa razão. Então, nós chamamos no urbanismo tráfego de comutação. É esse que vai todo mundo no mesmo horário, volta no mesmo horário. Qual é o grandioso problema de mobilidade que isso produz, de viabilidade? É que ele tem no horário de pico muita gente, e 10 horas da manhã não tem ninguém. E quem é que paga isso? A hora que ele está vazio. Aí você já vê que uma cidade, uma metrópole para os dias atuais, eu tenho que pensar os usos do solo de uma maneira que produza viagens não tão, digamos assim, não tão horríveis como essas do trabalho, mas que produza 10 horas, 2 horas da tarde, que tem alguém viajando por alguma razão, porque aquilo ajuda a pagar o transporte do outro, atividades que façam com que aquele sistema de transporte tenham pessoas viajando fora do horário de entrar na aula ou de entrar no trabalho, que vai por outra razão, vai para comprar no mercado, vai para... Então eu tenho também que ter habilidade no urbanismo de distribuir os focos de atividade de maneira que aquela irrigação e a conectividade seja muito boa, porque é isso que produz a viabilidade do transporte ao mesmo tempo. Então, eu ter muito conforto de chegar onde eu quero, em qualquer hora, com facilidade, é a mesma coisa que produz viabilidade para que eu tenha transporte. Então, urbanização e natureza. O plano 2040 tem que buscar descobrir o que foi feito que pode ser mitigado, o que não tem mais jeito e como reequilibrar a nova situação, a terceira situação. Não é? E isso nós temos que considerar o uso como parques, os níveis de acessibilidade que são diversificados desses parques. Uma coisa é um parque de vizinhança, outra coisa é um grande parque, outra coisa... Temos que ver o problema da água desde o momento que ela cai no teto até chegar no oceano, como é que ela passa em nossa cidade, como é que ela serve a gente
E também temos que ver como todos aqueles insumos à vida que entram numa cidade, seja por avião, seja por caminhão, seja como é que eles chegam a nós, como é que a gente utiliza isso, como é que produzimos resíduos e como é que administramos a saída dos resíduos. Então, esse capítulo natureza, incluindo nós, as vidas silvestres e as vegetações, os recursos hídricos, etc., é um capítulo, né, universal e fundamental. E isso também está resolvido no 2040, como proposta. Temos depois os movimentos, que é isso que eu já falei de uma certa maneira. Os movimentos desde o pé, que é o chamado transporte ativo. Nós queremos incluir em Fortaleza uma sugestão gradativa de implementação de um tipo de transporte que está tendo sucesso crescente no mundo, cidades europeias estão adotando, já existe há tanto tempo no Oriente, que é o chamado ecotáxi. É uma bicicleta adaptada com a cabinezinha, com 3 rodas, que você pedala e carrega um casal e uma criança. É um transporte adequado para zonas turísticas, por exemplo, você pode ter isso na beira-mar, nos parques, e também para transporte alimentador, né? Eu posso estar numa distância para uma estação do transporte público, que será super onipresente, mas ele não pode passar em cada quadra, é impossível, não tem cidade no mundo que possa fazer isso. Então, nós vamos ter uma condição de distância máxima de uma pessoa para uma estação de transporte de 1,2 quilômetros. É a maior distância no futuro. E a outra coisa é o automóvel, o velho automóvel, né? O plano não pode nem deve dizer que vai acabar com o automóvel. Sim. Apenas o mundo está compreendendo que podemos ter diversidade de modos de transporte. Não precisa todo mundo correr para o automóvel, porque isso não vai ser possível. Principalmente que a dificuldade de compartilhamento é muito grande, como é também no transporte público pelas classes mais altas, né? Mas isso pode mudar. Depende muito das qualidades que a gente vai alcançando, que dependem também das qualidades da vida da maioria excluída. Porque as justificativas que teria, diferente do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro obriga isso praticamente, é uma cidade linear, a Zona Sul. De um lado é um morro, do outro é a praia, e você tem ali 300, 400 metros, uma caminhadinha. Então, todas as classes sociais andam de ônibus. Aqui é mais difícil, mas não é porque eles lá são socialmente mais sensíveis, não é por isso não, é porque lá é muito prático usar o ônibus. Então a gente tem que criar umas condições que isso seja mais estimulante, o transporte público também, né? E temos os usos do solo, outro capítulo de importância, que é assim, o que acontece em que lugar. O zoneamento que hoje chamamos de tradicional, que é esse que está com 100 e poucos anos, o do chamado proveniente do modernismo, do período do entre guerras, isso passou para o mundo todo, e que até hoje se fazia aqui dessa maneira, ele classifica essas zonas por atividades, como eu falei. É um zoneamento separador. O nosso não, é um zoneamento misturador. A parte que sobra e que é positiva da convivência das pessoas, que é o intercâmbio no espaço público, e a troca de conhecimento, a troca de informação, e as oportunidades de vender trabalho, as oportunidades de comprar trabalho, de comprar serviço, tudo isso, ela é favorecida se todo mundo reside numa bacia comum, mesmo com essas diferenças. Então, isso nós vamos tentar. Cada modo de transporte, ele precisa, normalmente é considerado assim, nós chamamos corredor. Eu tenho aqui o eixo, que é a via onde esse transporte se desloca, e eu, em média, 400 metros para cada lado, que seria considerado uma caminhada. Embora as caminhadas, em termos de cultura, topografia, sol, etc., no mundo, elas não sejam rigorosamente iguais em resultado, e também o problema de sentir amparado por muita gente na rua estimula a caminhada. Digamos, caminhar 400 metros lá em Eusébio, entre 2 condomínios daquele, numa muralha, você não vê ninguém caminhando, é muito difícil, principalmente à noite. Agora, 400 metros em Copacabana, está cheio de gente. Então, em urbanismo, sempre tem essas relatividades de distância. Mas eu estou admitindo que uma vizinhança
intensa que nós vamos propor, com mais intensidade de uso, dará segurança e que a pessoa poderá caminhar 400 metros de maneira compartilhada com muitas outras pessoas. Então, nesse 400 metros, eu formo 2 corredores laterais ao eixo, né? Onde tem muita gente morando, trabalhando, etc., que é um corredor de urbanização. Eu posso obter densidade de 2 maneiras. A densidade, então, já compreendemos que ela é viabilizadora do transporte do futuro nosso. Ninguém tem uma viabilidade total de transporte, ele sempre é subsidiado. Agora, se ele, além de ser subsidiado, como seria se fosse mais viabilizado pela densidade, além disso, ele ainda tem a densidade baixa, fica bem mais difícil investir em material rodante, para que aquilo se ajuste, muito mais difícil. Então, o que o 2040 fez? Ele disse assim, não, então eu vou intensificar os 400 metros todinho do metrô como prioridade. Eu vou criar regras que sejam atrativas para residir e para construir e ter bom resultado imobiliário. Mas nós vamos adotar uma técnica que na Ásia tem tido bastante resultado, que não só no metrô, mas em viadutos também, aquela área enorme que fica embaixo de um viaduto, ser apropriada publicamente para e criar as contenções de vidro, enfim, conforme o caso, criar atividades de idosos, atividade de crianças, criar meios seguros de ter acesso a essas áreas, e não se justifica mais deixar aquilo ao abandono, ser ocupado por estacionamentos irregulares ou mendicância, né? Enfim. E isso é o que está se fazendo no mundo. Já que ganhamos esses viadutos, vamos domesticá-lo na parte de baixo e criar espaços comunitários, né? O centro ele é o nascedouro da cidade. Ela nasceu, até as formas de habitar, de comerciar, de todos os edifícios, tudo isso nós colecionamos, fizemos um levantamento enorme até os dias atuais. Como é que os habitantes daqui, desde o começo, criaram suas estruturas? Aprender com isso, saber o que é reciclável, o que é que pode continuar, o que pode atualizar, tudo isso o plano fez. E o centro, ele começou com usos mistos, como era comum naquela época. Isso que nós queremos voltar. O uso antes da separação racional da segregação. O uso misto significa o quê? Eu moro, vizinha minha casa tem um barbeiro, eu posso cortar o cabelo, ali na esquina tem um boteco, e eu não preciso de carro porque eu estou aqui com a turma, eu estou no meio do... E não tinha transporte como conhecemos hoje, né? Tinha charretes aqui, acolá, para quem tinha um sítio, mas não tinha. Então, quando ele chegou no seu apogeu, por volta, dizem alguns, que é o período da chamada Belle Époque, assim, de arrumadinho, bonitinho, tudo bacana. Depois, com as migrações, isso foi mudando, mas ele ainda era o lugar da cidade central, convergente, e a maioria morava em torno deles. Alguns mais ricos, comerciantes de tecidos, moravam na aldeota até a Casa Vasconcelos, aquelas ruas por aí, a primeira aldeota, e alguns moravam no Jacarecanga, e alguns bairros periféricos, como Porangabuçu, a Parangaba já tinha, porque é antiga, Messejana, etc. Então a cidade era assim. Em torno desse centro morava grande parte da elite ainda, né, de pessoas que... E não precisava automóvel, mas algumas pessoas já tinham, estou falando de 55, já há 20 anos vinha se acumulando ter automóvel. Mas o que aconteceu com o centro? Toda a cidade, quando chegaram os transportes motorizados, elas cresceram. Porque a cidade, se você faz uma via para a cidade moderna, até a antiga, fazia uma via para burro, não sei o quê, então ali você estimulava um crescimento. Então, fomos combinando, fazer vias, comprar automóveis e fazer bairros mais longe. Aí começamos o processo de separação dos pobres de maneira gradativa. Em 70 veio o BNH, que aceitou essa prática e radicalizou, colocou. Então, essa prática nós chamamos de dispersão urbana. Ela foi feita em grandes lugares, quase grande parte dos lugares do mundo foi feito isso.
E as cidades deixaram de ser monocentrais para ser policentrais. Em alguns lugares do mundo, deu tempo de, na velocidade do processo, ainda conseguir planejar. Londres fez umas alternativas de cidade satélite, ela distribuiu uma geografia de convivência, mas nós não fizemos isso. Então, quem fez a centralidade foi o povo mesmo, de maneira espontânea. Fez o Montese, fez os bairros que tem ali, onde o ser humano está, em qualquer lugar, ele tem um lugar de referência, nem que seja o ponto do ônibus que toma uma cachaçinha, mas aquilo passa a ser o seu centro de convergência. E assim a cidade, por ela mesma, terminou desenhando suas centralidades. Mas elas não são apoiadas de maneira equitativa. Há muita diferença de serviços acessíveis. E isso cria uma enorme desigualdade, como também infraestrutura. A cidade tem 50% de infraestrutura, o resto não tem. Tem água, às vezes muito mal, entendeu? Então é muito difícil realmente dessa maneira. E acho também que, na medida em que você separa tanto assim, você perde a contribuição cívica feita pelo intercâmbio, né? Que antigamente tinha. É isso que eu quero dizer do centro. Eu morei em 11 endereços dali. Então, ali você jogava uma pelada, meninos ricos, meninos médios, meninos pobres. Então, o rico dizia, vou fazer um concurso para o exército. Aí o pobre ouvia e dizia, onde é esse concurso? Isso hoje é separado, nós não temos mais essas conversas, né? Mas uma coisa muito importante que nós temos que dizer é que o projeto trata o centro, como toda cidade do mundo, num plano desse tipo, de maneira específica. O centro é um capítulo especial de qualquer plano. Ele sempre é tratado assim como nós estamos tratando. Então, a ideia é criar atrativos para visitantes, não é, no centro da cidade, realçar a sua herança cultural edificada e protegê-la da vizinhança, digamos assim, que deteriora, e fazer estacionamentos compartilhados em proximidade. Por exemplo, Zé de Alencar, criar meios para que um estacionamento durante o dia seja usado por outras atividades e à noite você vai para o teatro com segurança em proximidade dele. Uma série de medidas desse tipo. E aí entra o que a gente chamou de reuso, de reciclagem. Antigas estruturas em declínio poderão ser transformadas em digamos, conjuntos de atendimento comunitário para idosos, para jovens. Por exemplo, um exemplo que eu sempre cito é a oficina do Urubu, que é uma estação de recuperação de locomotivas de uma construção da primeira metade do século XX. E lá no Pirambu está ao abandono há muito tempo. Hoje é uma moradia de pessoal, é uma cracolândia. Assim, então, se ela está numa posição, numa geografia em relação ao Pirambu, que ela tem a localização perfeita para um centro de bairro. Esse tipo de lugar que a gente quer colocar lá, a gente está chamando de coração de bairro. Coração de bairro, a cidade será dividida em regiões, mas elas não terão só essa função que a regional tem. É diferente. Você resolve problemas com a parte municipal, você tem lugares para reuniões comunitárias, discutir projetos locais dessa região. Ela normalmente será formada, chama região policêntrica. Nós estamos corrigindo a quantidade de moradores que é capaz de produzir bom resultado, porque hoje você não tem, isso é díspare. Então, ela reúne bairros que historicamente têm afetividades de vizinhança. Aqueles bairros são reunidos e no centro deles haverá um lugar comum, acessível para o transporte público, com lugares específicos para velhos, para jovens, para esporte formal, escola de esporte, para cucas, não serão mais localizadas em qualquer lugar, porque até hoje essas coisas a gente localiza assim, onde é que tem um terreno da prefeitura, ou então alguém doou um terreno porque tem interesse de desenvolver seus lotes ali perto. Não, a gente vai parar de fazer isso. As coisas serão localizadas pelo seu ponto ótimo de acessibilidade de serviço. Serão 13 regiões. E elas terão um nome histórico. Nunca será assim, eu moro aonde? Na Regional 4. Não, eu moro no Psi, eu moro na Parangaba, entendeu?